Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite, Fabi. noite. Viemos aqui fazer o lançamento do livro Alzheimer, Conhecer para Cuidar, que está sendo lançado pela 50 Mais em parceria com a editora do Portal do Envelhecimento. Ahn, Tivemos a honra de ter uma super equipe fazendo esse livro, e dentro dessa equipe temos duas pessoas aqui queridíssimas, que é a Fernanda Gouveia e a Cibele Diniz. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Muito bom ter Obrigada, vocês Fabi. conosco. Uma delícia estar aqui com vocês e para a gente poder discutir esse livro que estamos construindo aí há algum tempo, né? Isso, nossa, nem falha. A gente está assim super agradecido de vocês terem topado num curto espaço de tempo, né? E com uma riqueza de informações que vocês trouxeram incrível. Ah, a Fernanda escreveu o primeiro capítulo do livro, Os Primeiros Passos no Desafio de Tornar-se Familiar Cuidador. Fernanda escreveu brilhantemente, todo mundo tem que ler esse capítulo. Porque tá assim, quem tem alguém na família vai se identificar na hora, né? Eu me emocionei muito quando eu li seu capítulo, vou falar bem a verdade para você, me emocionei bastante. Até de lembrar eu já tô ficando arrepiada. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para fazer esse capítulo, do que você pensou, né? Lembrando que todo mundo que participou do livro, a gente escolheu bem a dedo mesmo, porque a gente queria quem tivesse conhecimento teórico e prático com pessoas com demências tipo Alzheimer, ou mesmo com os familiares. E vocês têm essa vivência, então vocês sabem todos os lados da moeda, e eu acho que isso torna o conteúdo muito rico para quem vai ler, já que o nosso objetivo é atingir como público final os familiares e os cuidadores, que são quem estão todo dia mesmo com o paciente, né? Então conta para a gente um pouquinho como foi a sua trajetória de escrita, por que que você desenvolveu o capítulo, qual era o seu objetivo quando você escreveu daquela forma? Então, primeiro queria agradecer estar aqui, estar na companhia da Cibele, sempre um prazer, né? Estar com a Fabi, a Vera. Contar um pouquinho para vocês. Na verdade, esse é um capítulo, Fabi, eu diria que foi um capítulo de muita entrega, né? Talvez eu nunca tenha escrito alguma coisa desse jeito, né? Que esse é um capítulo que eu acabei escrevendo de um jeito um pouco diferente do que eu costumo, né? Então, pensando muito no público-alvo de familiares cuidadores. Então, eu tenho uma trajetória de mais de 2 décadas trabalhando com familiares cuidadores, seja dentro da Brás ou mesmo outras experiências que eu já tinha de consultório antes. É, Coordenei grupo de apoio da Brás durante bastante tempo, né, Vera? Uma parceria longa lá na Um Brás, então bocadinho. muito tempo de coordenação de grupo de apoio, de contato com familiares cuidadores, não só com pacientes, até hoje como professora da PUC, do curso de psicologia, eu tenho grupos de pacientes de estimulação social e cognitiva e grupos de familiares cuidadores, então trabalho com isso há bastante tempo. E aí eu fiquei pensando, né, nessa trajetória, numa perspectiva de sensibilizar as pessoas para as possibilidades, porque quando a gente olha para a demência e para a doença de Alzheimer, de modo geral, as pessoas ficam muito presas nas perdas, porque a gente está falando de um processo de perda importante, de perdas progressivas, de uma doença neurodegenerativa, que muda muito a vida das pessoas. E aí eu pensei bastante em como organizar tudo isso, e acho que acabou ficando um capítulo bastante afetivo do ponto de vista de acolher familiares numa perspectiva de possibilidade de mudança, né? Então, acho que foi um capítulo de muita entrega, um capítulo que eu escolhi escrever em primeira pessoa, né? Como uma conversa com os familiares, né? Então, claro que é um capítulo que ele também pode preparar os profissionais do ponto de vista de como lidar com esses familiares, entendendo o impacto que a doença vai trazer, mas também a importância da gente, como profissional, levar uma visão para a família das possibilidades e não só das perdas, porque às vezes a gente fica tão focado em explicar as perdas, em explicar que é progressivo, explicar que um monte de coisa vai mudar, que a gente esquece de cuidar da família do ponto de vista assim, isso vai mudar, mas a gente tem estratégia para tudo isso, a gente pode apoiar tudo isso, as pessoas sobrevivem a isso, né? Porque as notícias são assim, e agora dura mais tempo, então a sua vida vai mudar muito, pode ser que seja durante 20, 25 anos, e nada mais do que você planejou vai acontecer. Então, as mudanças podem acontecer e a gente pode fazer novos planos. E aí, na trajetória do capítulo, eu conto um pouco da minha relação,
né, com os familiares cuidadores, e aí eu escolhi falar sobre passos para esse cuidador entrar em contato com esse papel, né, que é esse papel tão difícil que a gente sabe, então, como esse impacto. Fiquei muito honrada de abrir o livro com esse capítulo e poder trazer essa perspectiva, né, para as famílias, fiquei muito feliz. E aí eu pensei em 4 passos, que eu até deixei uma cola aqui para mim. Então, um deles que é assim, conhecer a situação, né, da doença e o processo de aceitação, que às vezes a gente fala assim, aceita, né? Então tem aquele aceita que dói menos, mas aceitar é um processo muito difícil, porque aceitar a mudança é difícil. Fala assim, deu essa reviravolta. Então, algumas questões relacionadas, né, uma discussão sobre aceitar. Também não vou contar tudo, senão ninguém vai ler, né, Fabi? Né, para discussão de aceitar. Sem Depois, spoiler, né? sem Sem spoiler, Então, sem só vou falar spoiler. subtítulo, tem que Só um ler. pouquinho, só um pouquinho, Só para chamar subtítulo. atenção. A questão, assim, de entender-se como um cuidador, porque muitas vezes eu já vi familiares chegarem nos grupos de apoio, por exemplo, e falar assim, vocês todos tiveram a vida modificada, eu não vou ter, né? Aí 2 meses depois a pessoa chega lá e fala, olha, queria dizer para quem está chegando agora que eu cheguei aqui dizendo que a minha vida não ia mudar, né? Mas a vida da gente muda. Então, entender-se como um cuidador, preparar-se para mudanças sequenciais, então tem muitas mudanças que são previsíveis, então entender o que vai acontecer favorece que a gente possa fazer escolhas antecipadas e buscar recurso para se fortalecer, né? O cuidador precisa se fortalecer para esse processo, né? Já faz muito tempo que nós, profissionais de saúde, entendemos que o cuidador faz parte do tratamento, entendemos, né? Eu brinco que muito antes da bênção da Organização Mundial de Saúde, a gente já falava que o cuidador precisa fazer parte do tratamento. Depois que eles falaram, a gente fala, eba, obrigada, né? É isso que a gente vem falando, é importante. Então, eu quis trazer um pouco essa perspectiva e contar um pouco momentos interessantes e que me fizeram refletir sobre como lidar mesmo com o foco na mudança, né? Então, de como essa mudança pode ser também construtiva, como essa mudança pode ser também algo possível, né? Também para dar esperança para as pessoas de que é possível enfrentar mudanças, não só olhar para a perda, né? Foi um pouco essa perspectiva que eu quis trazer, e não como um discurso de olha que legal, temos demência, né? Aqui, mas um discurso de olha, é difícil, mas é possível enfrentar. Um pouco essa perspectiva que eu quis trazer no capítulo, e fiquei feliz dele abrir o livro no sentido de ser um convite para reflexão, né? Um convite para o enfrentamento e não só para a paralisação diante da perda. Foi um pouco isso que eu quis Mesmo, trazer. Fê. A gente pensou em colocar o seu capítulo abrindo o livro justamente porque a gente acha que tem que começar dali. Qualquer informação que você receba sobre Alzheimer tem que começar sobre essa conscientização do que é possível, de que existem caminhos, de que isso não é o fim, mas que também não vai ser possível manter a vida exatamente igual como era, assim como outros fatos ao longo da nossa vida vai mudando também, não é? Ah, É que a mudança em função de uma doença é sempre uma mudança mais difícil de aceitação, mas a gente achou super importante seu capítulo por conta disso, porque eu acho que ele prepara o leitor para todo o resto que vai ler, né? A gente, com experiência de muitos anos em grupo de apoio também, eu estou desde 2005 com grupo de apoio para familiares. A gente já viu muitos casos de pessoas que iam na reunião e falavam: ai, não, isso aqui não é para mim, eu não volto mais. Aí ficavam 2, 3 meses longe, daí a pouco voltavam. Não, eu acho que é para mim, sim, eu acho que eu estou precisando. Então, de fato, eu acho que esse capítulo ele prepara o familiar, o cuidador, para essa trajetória que ele vai ter, que pode ser um caminho, né? Menos ou mais sinuoso, de acordo com a sua capacidade de enfrentamento. Muito legal, Fê, obrigada. imagina, só Não, posso e eu agradecer acho, esse convite, uma honra. não, eu acho que, para mim, que eu sou de vocês, não atuo na área profissional, sou cuidadora, fui cuidadora, tenho um pouco mais de chão do que vocês. A Fabi, que falou 2005, eu estou desde 91 fazendo isso tudo. Tem algumas coisas que chamam a atenção da gente, principalmente a minha atenção, no decorrer do livro como um todo. Mas nesse capítulo seu, é quando a gente vê que, na verdade, a gente tem sim o profissional olhando por nós. Porque a gente está tão acostumada a chegar num consultório e a gente recebeu uma informação, um baque, é isso daqui, mas que não dá para a gente um respaldo, uma perspectiva do o que vem para frente. O que eu posso fazer?
A única coisa que a gente recebe é, não, você tem que tomar cuidado, porque daqui para frente ele vai precisar cada vez mais de você, ele vai precisar cada vez mais de você não pode deixar sozinho, então é bom você começar a prestar atenção na parte financeira. Então, de repente, a gente não está preparado para isso. A gente, não, por mais que hoje em dia se fale em Alzheimer, por mais hoje em dia que você veja notícias e cada vez mais notícias, e algumas notícias muito boas, sabe? Ontem eu li uma notícia dizendo que tem uma médica que tem um chá que cura o Alzheimer. Então, eu achei espetacular, porque provavelmente ela vai estar recebendo o Nobel da Medicina até o final do ano, né? Então, a gente é pega de surpresa com uma série de informações e a gente fica perdida. O bom assim, da leitura do teu capítulo, o Fê, o bom da tua leitura é a gente sentir isso, sabe? A gente sentir que a gente também é alguém, também faz parte de um processo e que a gente também tem dúvidas e que a gente também tem dificuldades e que a gente vai precisar aprender a trabalhar com isso. Isso, Porque e que existem normalmente, recursos, né? mas normalmente esses recursos e esse aprendizado, quando você não tem uma orientação, É na raça, né, a gente vai começar a perceber só lá para frente, sabe? Na hora que a fogueira já pegou. É. Então, Então, mas isso é acho que se uma preparar para coisa esse boa. papel de uma Exatamente. maneira mais esperançosa, né, do ponto de vista de que é possível e tem uma série de recursos, né? Mudar é difícil, a gente tem uma tendência a ter uma resistência à mudança, né? Quando a gente escolhe uma coisa e ela acontece de um jeito diferente, a gente É, fica chateado, frustra, né? Porque não vai ser do jeito que a gente gostaria. Mas trazer a perspectiva das possibilidades, da estratégia, do recurso, da preparação para essa situação, então o que é importante para se preparar para esse papel foi a perspectiva mesmo que eu quis trazer. mas eu acho que a gente foi muito feliz, né? Você não acha, Fabi? A gente está cercada de profissionais que abraçaram esse desafio todo e as colocações que foram feitas em cada um dos capítulos, ela traz para a gente exatamente isso, sabe? Esse conforto, esse conhecimento e esse abraço todo. A Eu Fabi acho que a falou que gente se emocionou, né? Esse é um capítulo que foi tanto de entrega, né? Que quando eu estava escrevendo, às vezes é gostoso ter um feedback, né? Então você manda para uma pessoa, aí eu mandei para uma colega, aí eu mandei para uma aluna que estava trabalhando comigo com os pacientes, aí eu bati uma aposta com ela. Eu falei: se você chorar, você me paga o café. Todo dia ela me manda um recado assim: que dia que eu vou te pagar o café? É, é, Né? Acho que é um pouco mas é isso. verdade. É verdade, sim. Ele foi muito importante. Ele está sendo muito importante e vai ser muito mais na hora que ele começar a ser mais lido. Que bom, gente. Muito é, obrigada. eu acho É, que a Vera estava falando que a gente foi muito feliz, eu acho que a gente fez uma escolha muito feliz mesmo, porque a gente pegou profissionais muito diferenciados, Vera. A gente está com duas aqui que eu tenho, assim, total confiança em qualidade de profissional que é, elas são, né? A Fernanda na área da psicologia e a Cibele na geriatria. Consigo indicar facilmente qualquer pessoa para elas, porque eu sei que vai estar em boas mãos, né? Eu acho que a gente teve essa felicidade de reunir os profissionais que são bastante diferenciados nesse livro. e é Muito bem. verdade, viu? A Sibeli, ela tem uma capacidade de traduzir aquilo que é o incompreensível de uma forma tão gostosa. Então, além do sotaque e do sorriso, ela consegue falar de uma forma que eu entendo. Imagine, se eu Exatamente. entendo, então qualquer outra pessoa vai entender também. Ela coloca numa linguagem muito simples algo que é muito complicado. E o É, capítulo dela, né, a Cibele fala sobre a doença de Alzheimer em si, como que é o diagnóstico e as possibilidades de tratamento, né? O que temos hoje de tratamentos e o que temos hoje para o diagnóstico. E ela não faz isso só. Ela, ao longo do capítulo dela, ela conta um pouco do que é o Alzheimer e ela explica aquilo de uma forma muito é, simples e muito é, acessível. Então, as pessoas vão conseguir entender como é que a doença afeta, de fato, o cérebro de uma forma muito, assim, ela não precisa nem ilustrar para falar, porque só a fala dela. E a gente que conhece, quando lê o que você está escrevendo, a gente lê ouvindo você, praticamente. Então, é muito é. gostoso. Boa noite.
Vera, Boa Boa noite. boa noite. primeira coisa, muito obrigada pelo convite. Adorei escrever o capítulo. É, adorei que chegou com prazo, tá? Isso para quem precisa, a gente precisa disso, né? Porque assim, move, oi, tem prazo, é tal dia, acabou, né? Isso me moveu, né? Então foi muito legal. Então, primeira coisa, muito obrigada. Desde o começo, a minha ideia era fazer algo diferente, né? Algo que complementasse. As pessoas leem muito, tem informações à disposição em canais vários, né, hoje em dia. Livros como esse, eu acho que nós temos poucos, né? Difícil da gente indicar. É, e aí eu queria algo diferente, né? Então, o capítulo era diagnóstico e tratamento. A primeira coisa que eu queria que quem lesse o livro entendesse é a perspectiva de como as coisas se desenrolaram. Porque hoje em dia se fala de exame disso, exame daquilo, remédio disso, remédio daquilo. Como é que a gente chegou nisso? Né? Porque não foi assim sempre. A gente que vem aí, né, trabalhando, eu acho que juntas desde 2005, né, mas já antes, né, claro que a minha história com a geriatria, com a neurologia, começa já na minha graduação de medicina, e aí depois eu venho para a residência, entro na geriatria, mas sempre tive o pezinho na neurologia, e aí você vai crescendo, se tornando você, né? E acho que o capítulo, eu quis dar esse ritmo, né, de como que as coisas desenrolaram. Eu concordo com a Fernanda, né? Tô louca para ler o capítulo da Fernanda, já que vocês falaram. Mas, assim, a intenção, então, primeira do capítulo do livro é trazer essa perspectiva histórica mesmo, né? E de como se dá o diagnóstico, né? O que a gente nota primeiro, o que aparece depois, como que a gente vai construir esse diagnóstico, tá? Então, e nisso, transpassando a perspectiva histórica, porque não era assim, né? Quando a gente começou a falar de doença de Alzheimer, era uma doença, primeiro era rara, quando Sim. eu estava na graduação, a doença de Alzheimer era raro, era uma doença rara, né? Depois a coisa foi ficando, vendo que não era tão raro assim, né? Só que aí a gente achava que a doença de Alzheimer começava na síndrome demencial, e hoje, depois que a gente conseguiu estudar o cérebro das pessoas em vida, porque antes a gente só dava o diagnóstico de doença de Alzheimer e das alterações proteicas da doença de Alzheimer, já descritas pelo Dr. Luiz Alzheimer, né? Mas sem todos os detalhes que a gente foi ganhando com a microscopia eletrônica, com o desenvolvimento dos exames, né? Da possibilidade da gente avaliar o cérebro com a pessoa viva, né? E aí a gente observa algo que talvez a Vera, que, como ela mesma falou, está mais tempo aqui, né? Já tivesse percebido que, assim, como que de repente tem Alzheimer? Oi, estava normal e agora tem? Então, assim, é claro que desde o começo ficava aquela coisa, né? Como que começou? Quando que começou? E a gente sempre fala que a gente, no fundo, nunca sabe exatamente quando Quando começou. começou. E hoje a gente sabe que é porque nós temos uma longa fase assintomática, né? Onde o cérebro vai perdendo neurônios, onde essas proteínas vão se alterando, até a gente chegar nos sintomas clínicos da doença, né? E aí sim, o esquecimento é o primeiro sintoma, isso não mudou, né? Mas outros sintomas irão aparecer, esse cérebro vai então se tornando mais adoecido, e aí a gente hoje fala de uma fase assintomática, de uma fase oligossintomática, de poucos sintomas, de uma fase sintomática, onde a gente começa a síndrome demencial. E daí eu realmente acreditar na frase de que a demência não é o começo da doença de Alzheimer, é o final, né? É o ápice
do adoecimento do cérebro é onde realmente você começa a síndrome demencial. E aí, no capítulo, discutir um pouco o tratamento, o que a gente tem de tratamento novos, né? Eu tentei me ater bastante ao que nós temos hoje no Brasil de medicação, mesmo a gente sabendo que nos Estados Unidos existem medicações que estão sendo liberadas que não foram em outros lugares do mundo. E, por fim, a gente chegar na questão da prevenção, que é o melhor caminho, sem sombra de dúvida, e que não é pouco, é muita coisa. E também entender, né, durante todo o capítulo, que a gente está falando de uma pessoa, né? Então, é a pessoa com doença de Alzheimer, né? Não é o Alzheimer. A pessoa não é Alzheimer, a pessoa é uma pessoa, né? E não perder isso de vista, talvez ajude o familiar cuidador, o profissional de saúde também, o cuidador profissional, a humanizar essa pessoa, não tirar dela. O cuidador perde muito a sua identidade como neto, como filho, como filha, e ganha esse papel de cuidador, mas a pessoa que está doente, ela é despersonalizada. E aí eu tento, no capítulo, trazer isso, para que as pessoas entendam que se trata de uma pessoa que tem querer, né? Que não é porque está com problema de memória, não é porque não consegue se comunicar, que deixou de querer escolher a sua roupa, de querer achar uma comida boa ou ruim, acordar num dia de mau humor, não. Né? É assim que a vida é. Então, essa é a perspectiva do diagnóstico do tratamento que eu tentei passar para vocês, para o leitor, no livro. E espero ter estado à altura desse grupo de feras e de pessoas maravilhosas que moram no meu coração. Sibeli, mais do que a altura, você conseguiu trazer, como a gente falou no comecinho, você consegue traduzir para a gente o incompreensível de uma forma muito natural. Para mim, eu sempre tive muita dificuldade em tentar entender doença de Alzheimer e demência Alzheimer, né? E por mais que eu lesse, por mais que eu ouvisse, por mais que eu participasse, perguntasse, discutisse, ainda tinha uma dúvida. E você conseguiu tirar essa dúvida para mim numa leitura super tranquila. Agora, o que eu sinto da tua leitura, da tua escrita, é que ela é tão importante para o familiar cuidador quanto vai ser para o profissional. Quando você coloca que não deve ser despersonalizado aquela pessoa que tem a doença de Alzheimer, quantas vezes que a gente vê o próprio familiar cuidador chegar para a gente e falar assim, eu não quero mais conversar com aquele profissional, porque ele nem olha para o meu pai, ele só pergunta tudo para mim. E depois, quando eu chego em casa, meu pai fica bravo comigo, porque ele fala assim, eu sou criança, e ele tem razão disso. É como Total. você falou, ele tem vontade, ele tem querer, você tem que respeitar esse querer, você tem que respeitar essa liberdade que ele tem ainda de estar fazendo suas colocações, né? Então, eu acho que é um ponto que eu espero que o profissional, quando lê o teu capítulo, ele fala assim, eu acho que isso daqui foi uma pegadinha para mim, sabe? Então, eu acho que é bem importante isso, viu? A gente só pode te agradecer esse teu, assim, essa tua forma tão fácil, tão espontânea, tão gostosa, do mesmo jeito como você escreve, você fala, ou você fala como você escreve, eu não sei. Mas é o que a Fabi falou, a gente lê o que você está escrevendo, a gente ouve você conversando. Então, eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes lógico, outros vários, mas um dos mais importantes pelo menos eu percebi na leitura do teu capítulo, né? E olha que a gente leu tudo, né, Fabi? Imagino. Algumas vezes, eu acho também. Eu acho que quando você fala assim, espero ter ficado à altura, eu acho que você superou muito as A nossas altura já foi lá para muito, cima. muito. A gente É. sabia, quando a gente chamou você, a gente já sabia que havia um capítulo excelente, a gente tinha essa certeza, né? Porque tudo que você
põe a mão, sempre sai muito bem feito. Então a gente sabia que ia vir um capítulo bom, mas quando a gente leu, a gente falou, nossa, ela superou demais as expectativas. Porque eu acho que é isso, e a gente ouve muito dos familiares, que como a gente atende em grupo de apoio, Uhum. é um relacionamento diferente, e eles trazem as dúvidas de uma forma muito aberta, muito sem preconceitos ou medos de julgamentos, eles abrem mesmo. Então, é muito comum a pessoa falar assim, ele falou que além de Alzheimer, ele está com demência. Às vezes eu escuto os familiares falar, o médico falou que além de Alzheimer, ele tem demência, e às vezes até a gente explicar que isso é a mesma coisa, até a gente explicar que a pessoa não vai ficar de uma fase moderada para uma fase avançada de um dia para o outro, assim, exceto, sei lá, alguma intercorrência muito Sim, séria no meio do sim, caminho. não é o É, esperado. não é o E assim, esperado, porque eles têm aquela angústia de, ai meu Deus, vai ficar, né? Vai ficar daqui a pouco ele vai estar daquele jeito. Não, ele pode nem chegar a ficar daquele jeito. Então é sempre que a gente acalma a pessoa, calma, ele pode nem chegar a ficar daquele jeito. Vamos trabalhar na prevenção né, no adiamento da progressão dos sintomas, vamos trabalhar no que a gente pode, vamos pensar no que a gente tem de possibilidades, como a Fernanda coloca no capítulo dela, né? E você traz isso na parte prática, você tem que procurar mesmo esse caminho, e existe esse tratamento que é com remédio, mas esse que não tem medicamento e também é tão importante quanto, né? Você traz isso. E aí, assim, é isso que você falou, Cibele, e era o nosso principal objetivo. Há tantos anos que a gente sonha com esse livro, né, Vera? Nosso objetivo era esse. A gente sabe que existe muita informação disponível hoje, muita informação muito boa e muita informação duvidosa. A gente sabe que o familiar nem sempre consegue separar o que é muito bom do que é duvidoso. E a gente tenta sempre se colocar à disposição, né? Então, no mínimo uma vez por semana, a gente recebe uma notícia milagrosa, como essa do chá que a Vera falou hoje. então é uma planta, né? É uma planta. Não sei, já chegou Cada para mim vez é uma também. coisa, É uma né? E, planta. assim, são as modas, né? Teve a fase do ginkgo biloba, que todo mundo queria tomar, porque falavam que era bom. Cada hora é uma fase, assim, né? Aí o pessoal começa a descobrir que não presta e inventam outra coisa. Mas a gente sentia falta de um local que reunisse todas essas informações de uma maneira acessível, né, com uma linguagem que não fosse acadêmica, que não fosse, né, difícil de compreender, mas que tivesse tudo ali. Então, por isso que a gente pensou nesse livro, dividiu em blocos e colocou, porque daí a pessoa não precisa nem ler na ordem, ela vai no capítulo que ela tem maior necessidade. É claro que a gente pensou que essa ordem seria ideal, mas não precisa ser nessa ordem, né? E eu acho que o seu capítulo ele também é absolutamente necessário para quem tem alguém com diagnóstico de Alzheimer próximo, que cuida de forma profissional ou familiar. A família inteira tem que ler, porque a gente sabe que normalmente tem um cuidador principal, mas esse um cuidador principal também tem dificuldade em fazer o restante da família entender o que ele está passando. Então, eu acho que o seu capítulo é obrigatório a todos aqueles que têm alguém com Alzheimer próximo, ou com outra demência similar, né? Próximo. Justamente porque você toca em pontos, você não só explica a doença, mas você toca em pontos muito importantes. Que E bom, que bom. veja assim, É. eu comentei com a Fernanda que eu estou nessa luta desde 91, né? E desde 91, por incrível que pareça, você não vê grandes mudanças no jeitão da família conseguir entender o que é a doença de Alzheimer e a forma como ela é transmitida. Até hoje, você ainda tem familiar que, quando o profissional médico, por exemplo, ele pede para encaminhar para uma fono, a família nem sempre sabe nem o que é fono, quanto mais encaminhar. O que vai fazer na fono? O que vai fazer na fisioterapia? A fisioterapia, ele vai fazer, então, aqueles exercícios, né? Vamos lá, fazer exercício. Então, são uma série de dificuldades que elas não tiveram grandes alterações de 91 para cá. A gente tem, sim, um pouco mais de conversa, de fala, as famílias estão se abrindo um pouco mais, mas você ainda tem famílias que escondem o paciente, você tem ainda famílias que negam a doença, por mais que ela esteja ali constatada com todos os exames, com todas as consultas que foram feitas, você ainda tem famílias que
que tem essa negação todinha, né? Você ainda tem a desestruturação familiar, você ainda tem a dificuldade do neto entender o que o avô está passando e assim o avô tentar entender por que o neto está brigando tanto. Você ainda tem aquele filho que vira para a mãe e fala assim: o marido é teu, se vira, eu vou seguir a minha vida. Então, isso são coisas que eu ouço desde 91 e continuo ouvindo até agora. Então, essas coisas são bem complicadas de você tentar tirar isso de uma forma muito mais tranquila. E é esse o objetivo grande do livro, é exatamente oferecer para esses familiares cuidadores um pouco da informação. Lógico que a gente não conseguiu suprir tudo. Eu não sei se a Fabi falou para vocês ou não, mas o nosso livro está com 706 páginas. Que Então, beleza, hein? ele não é um livro, ele é assim, ele é um Compêndio. tijolo. Ele é um tijolo. Compêndio. Eu participei de um capítulo do livro de neuropsiquiatria geriátrica, e aí eu Boa fui dar uma noite, Carla. olhadinha. Aí eu fui dar uma olhadinha, o livro de neuropsiquiatria geriátrica ele está com 695 páginas. Eu falei, bom, o nosso passou um livro de neuropsiquiatria geriátrica escrito só pelos doutores bambãs. Então, olha aqui. Então, ele está muito rico nessa informação. E o que a gente espera é que esse familiar cuidador, ou que não necessariamente ele esteja cuidando agora, mas ele está começando a entender um pouco mais, ele sinta que tem sim, tem condição dele fazer muita coisa por aquele pouco que ele viu. Agora, quem sabe, né, Fabi? O próximo ano a gente pode fazer uma atualização, e aí com muito. Nossa, aí nós vamos ter que Eu vou dividir em precisar, né? volumes. Aí nós vamos ter que dividir em volumes, porque É. aí não vai dar. A gente faz É. igual o Barça antigamente, lembra? Eu sou da época da Isso. Barça. Você Aí eu compra a também. Barça inteira e compra os volumes anuais de atualização anual. Isso. Assim. A gente faz um volume anual Olha, de atualizações, porque olha, realmente tem. Você Tá levantou a saindo. mão? A Sibeli levantou a mão, sim. Você quer falar alguma coisa? não, eu acho que o meu capítulo, a gente está tendo agora, né, recentemente, muita discussão sobre novos critérios diagnósticos, novas formas de dar esse diagnóstico. E, pessoalmente, eu acho que existe hoje um descompasso entre o diagnóstico e o tratamento. Estão chegando mudanças que ainda não estão definidas, né, mas vão ter mudanças nos critérios diagnósticos. Talvez seja uma coisa mais teórica, mas ainda assim os familiares e cuidadores vão escutar próximo ano provavelmente falar muito sobre novos exames, novos testes, e isso é uma realidade que vai chegar, né? Algumas muito boas, outras, né, que deixam margem à dúvida, né? E a gente vai ter que tomar muito cuidado, lembrando sempre que os exames são complementares, né? O diagnóstico clínico, da fase clínica da doença de Alzheimer, seja a fase de comprometimento cognitivo leve ou a fase de síndrome demencial leve, moderado ou grave, quem vai dizer clinicamente onde esse paciente está é o exame do paciente, é a história do paciente, né? Mas para o próximo ano vão chegar coisas novas, então, sim, talvez a gente tenha que fazer aí um encarte. Mas A gente vai. foi muito prazeroso escrever o capítulo. Algumas vezes eu acordava de noite pensando, eu quero colocar assim, eu quero colocar nessa perspectiva, eu quero fazer isso, e aí de manhã cedo eu chegava e escrevia lá o que eu queria. Então, foi bem legal, realmente foi um grande prazer, meninas, e uma honra mesmo poder colaborar com o livro, e estou morrendo de vontade de pegar ele na mão e ler. Estamos igual você, super ansiosos para ver na 706 mão. páginas, hein? A gente leu só na telinha. E na telinha é É horrível de ler. diferente. É Eu também horrível. gosto de livro.
de Livro para mim é pegar, livro. né? De Pegar, pegar, de pegar. pegar. Eu também. A gente gosta de papel, a gente é analógica, mas vou falar, se os capítulos de vocês, né, das três que estão aqui hoje, da Fernanda, da Cibele, da Carla, já foi muito prazeroso ler na tela, eu imagino no papel, vai ser É, muito mais gostoso, riscando. e riscando ainda por É, cima, fazendo riscando, porque eu não anotação. sei ler sem riscar. Então, assim, realmente muito prazeroso. Sibeli, muito obrigada. Para nós foi uma honra ter você. Você sabe que você é uma referência para nós. E foi realmente um enorme prazer ler o seu capítulo. Muito obrigada, Carla, meninas. Carla, querida, seja muito bem-vinda. Olá. Ó, a Carla foi uma autora muito prazerosa de convidar, porque ela foi minha supervisora na neuropsicologia no HC, minha professora e minha orientadora da monografia lá do TCC na Olha, gente supervisão da do céu. neuropsicologia no HC. Então, assim, com certeza uma pessoa que eu admiro e que foi muito legal, Carla. Muito obrigada de você ter topado participar com a gente. A gente sabe que foi super corrido, que foi super, né? Mas assim, foi muito bom ter você conosco e o seu capítulo ficou muito bom também. A gente achou que era muito importante ter um capítulo explicando de quanto a avaliação neuropsicológica é importante na condução, não só do diagnóstico, porque muita gente fala para a gente assim: ah, mas eu preciso fazer, a gente já sabe que tem Alzheimer. Para que Mas fazer? qual é o grande É, diferencial da avaliação neuropsicológica? Saber que caminhos a gente tem para uma reabilitação e para uma Uhum. estimulação cognitiva, o que ele tem preservado, o que ele usa melhor, de que formas ele aprende melhor uma informação. Então, assim, a avaliação neuropsicológica faz toda a diferença quando a gente recebe um paciente para reabilitação. Como eu trabalho com isso, é outra condução quando você tem uma avaliação prévia, né? Se a pessoa tem anteriormente ainda, que tem gente que faz por outras razões, e depois tem de idoso que você consegue comparar ainda como é que era a pessoa em funcionamento integral, né, com a funcionalidade total, e como é que está agora com uma queixa, ainda é melhor, né? Então, assim, eu acho que você foi muito positiva no seu capítulo, porque você explicou a importância da avaliação, as funções que ela traz, né, o impacto que ela traz naquele tratamento e não só no diagnóstico, e também numa linguagem acessível para quem é verdade. público É. leigo, para quem não está acostumado. Ficou excelente, Carla, muito obrigada. E a gente Eu E queria é, que adorei. você explicasse um pouco como é que foi a sua trajetória para escrever esse capítulo. Sim. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? Gostei muito de poder escrever nesse capítulo, né? E aí, quando eu vi que tinha você, Fabi, fiquei muito feliz, né? E falei, nossa, claro, né? E quando eu até vi a distribuição dos capítulos, achei bem legal o capítulo, acho que seguinte ao meu já era um capítulo seu, falando de reabilitação, não sei se é exatamente essa ordem que estava, mas eu lembro que tinha um que daí eu falei, ótimo, vou tentar fazer o link para a construção da reabilitação, porque, né, e vi que tinha depois um outro capítulo mais para frente falando de reabilitação, então eu percebi isso, que o fato do livro direcionar para essa, né, discutir bastante a proposta da reabilitação, eu deveria seguir o meu raciocínio também, mostrando a importância da avaliação para o processo de reabilitação, né? Então eu entendi bem a sintonia que você está sentindo aí, que valeu a pena. Quando eu escrevi o meu processo para escrever, né, eu pensei, vou explicar o que é avaliação neuropsicológica, ok, explico isso toda hora, dou aula disso o tempo todo, enfim. E aí, quando eu escrevi, eu falei, não, ainda não tá bom, porque eu pensei, eu preciso explicar o que é esse monte de coisa que eu estou falando, funções cognitivas, o que é funções cognitivas? E lembrei do momento que eu dou devolutiva para o paciente, né, para o familiar, para o paciente, que eu vou explicando cada uma das funções, o que significa. E eu sempre penso assim, nossa, eu explico tudo que eu dou aula num curso que é um curso de um semestre, explicando tudo que é as funções cognitivas e tal. E eu penso, nossa, eu explico tudo que tem, e o que eu explico em um semestre, né? Eu não dou todas as aulas, né? Mas é um curso que dura um semestre, eu tenho que explicar ali em 1, 2 horas para o paciente, que é uma pessoa leiga, né? Ou para o familiar, né? No caso.
Então, eu tenho que ser muito didática e objetiva, porque eu também não tenho tempo hábil para poder falar, né, tudo que eu falaria da explicação e nem aprofundar algumas temáticas. Então, eu pensei assim, será que eu gostei muito da proposta do livro e da proposta do capítulo que vocês me convidaram, que é falar sobre avaliação neuropsicológica, porque eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso deixar isso registrado, essas explicações do que é esse monte de função, o que é memória, o que é praxia, o que para que, quando o familiar estiver com o laudo na mão, ele poder ir comparando o que está escrito no laudo com o que significa com o que está lá no livro, né? Para que aquele documento, aquele laudo que ele receba, tenha um sentido mais aprofundado, que o laudo às vezes não consegue abarcar uma explicação mais aprofundada de cada uma das funções, senão o laudo teria 30 páginas ou mais, né? Então, eu pensei, eu quero que aqui seja o lugar de respaldo para esse cuidador, para esse familiar, ou para o próprio paciente, né, se for o caso, pegar e consiga traduzir ou interpretar melhor ou fazer uma compreensão mais abrangente do que aquele laudo está trazendo. E também por que aquele laudo é importante, né? Por que o médico pede uma avaliação neuropsicológica? Assim como você disse, né? Já sei o diagnóstico, já está óbvio, né? Que tem lá um comprometimento de memória ou alguma coisa assim, né? Já está... Que às vezes eu fico pensando, né? Às vezes o paciente vem com queixa de memória, eu termino a avaliação dando laudo falando, você tem realmente um problema de memória. Ele vai falar, claro, né? Eu vim aqui para isso? Eu vim aqui para isso, para você me falar algo que eu já sei, né? E aí a ideia é tentar pensar para além disso, porque a ideia de uma avaliação neuropsicológica não é só confirmar que tem um problema de memória, mas é tentar entender como que esse problema de memória aparece, qual o tipo de memória que vai estar envolvida ali, né? Que tipo de memórias que ainda estão de alguma forma preservadas, que outras funções ainda já tem algum nível de comprometimento ou não, qual é a potencialidade. A ideia de uma avaliação também não é só ver função cognitiva, é também ver esse histórico de vida, é conseguir fazer um levantamento ali de anamnese, de relatos dos familiares, das pessoas, para poder somar nessa compreensão desse quadro evolutivo, né? E se tiver uma avaliação anterior, melhor ainda, porque a gente pode fazer uma análise comparativa, ou até fazer um acompanhamento, esse paciente faz uma avaliação, dali um ano a gente repete e vai acompanhando para ver a evolução. Então, a minha proposta era isso, era poder... e eu gostei muito dessa proposta de escrever numa linguagem acessível. Então, não foi uma coisa sofrida para escrever, porque era isso, é o que eu explico na devolutiva. É claro que mais aprofundada, com um pouco mais de detalhes que eu não consigo falar lá, mas é o que eu já tenho essa linguagem para fazer a devolutiva, porque é isso, a gente precisa fazer com que o paciente, o familiar, o cuidador, consiga entender o que eu estou falando ali, né? Não adianta ficar falando termos técnicos e são pouco acessíveis, né? Então, conseguir fazer essa tradução, né, por escrito, documentado, e tendo um lugar de respaldo para esse familiar, o cuidador, conseguir ter uma busca, né? Ter um respaldo, um lugar para achar a resposta de algumas perguntas, né? Então, a proposta foi muito legal, gostei muito de fazer esse capítulo. Foi como ela falou anteriormente, né? Foi assim, toda hora eu ficava pensando, não, mas como é que eu vou escrever isso de uma forma que fique mais interessante, ou que fique mais acessível, que não fique também muito técnico, muito chato, né? Mas, enfim, é isso. Foi um O trabalho bem desafio gostoso. de quem está na academia, né, escrever para um público que não é o acadêmico, é que a gente tem que parar com a situação, não parar, não é que não pode ter, mas a gente tem que
escrever com uma palavra que seja mais nossa do que daquele autor que a gente toma como referência, né? Do que dos artigos que a gente toma como referência. Então, é um desafio. E é extremamente importante, Carla, você está falando que você praticamente transcreveu a sua devolutiva do laudo. Muitos profissionais fazem o laudo pensando no médico que vai ler, então ele não fica numa linguagem clara. Então, assim, é muito comum, né? Sem receber algum paciente que me foi encaminhado e perguntar, tem avaliação neuropsicológica? Quando eu leio, eu falo, a família fica desesperada. Eles falam, você pode traduzir? Porque eles não entendem. Às vezes não tem profissionais que não fazem sessões de devolutiva. É uma escolha profissional, não é uma crítica, mas tem profissionais que não fazem uma sessão para devolutiva, só entregam o laudo para que aquela pessoa possa usar para o médico ou para algum fim jurídico, que muitas vezes tem também. Às vezes a avaliação é feita só por isso, eles não têm nem ideia da amplitude que essa avaliação pode trazer no tratamento, né? Ou também para os próprios familiares no seu cotidiano, né? Então, assim, uma melhor compreensão dos fenômenos, uma melhor compreensão de orientações de como pode se comportar. É claro que isso vai ficar muito mais claro e mais fácil de lidar numa reabilitação, mas na devolutiva a gente já faz essas já orientações. consegue entender, né? E na hora que a gente vai traduzir o laudo, é isso que a gente faz, tá vendo? É por isso que ele está com dificuldade nesse quesito. Olha, é uma área que já está bastante comprometida. E assim, também a avaliação ela não é super agradável. Então, várias pessoas se queixam, não querem ir fazer uma sessão, não querem fazer a segunda, e a família fica, e aí, a gente leva, ela leva, leva, não é super gostoso mesmo, mas é para fazer. Então, assim, eu achei muito importante, porque você traz o porquê. Por que que a gente pede tanto? Por que que o médico pede? Por que que a gente que vai começar a trabalhar com a REAB quer ver um laudo neuropsicológico, né? Por quê? Então, eu achei que você foi certeira, a linguagem ficou, você conseguiu atingir seus objetivos, né? A linguagem ficou simples, ficou claro, ficou um capítulo assim limpo, sabe? Você não trouxe informação irrelevante, você não encheu com informação de que eles não precisavam, você foi muito certeira. Adorei. Parabéns. E foi muito bom, Carla, aquilo que eu consegui perceber, que eu consegui identificar, como foi diferente o meu começo enquanto cuidadora, lá há mais de, sei lá, mais de 30 anos atrás, e o que está sendo agora. Quando meu pai teve o diagnóstico de Alzheimer, primeiro que o diagnóstico ele foi aparecer só depois de uns 3, 4 meses de tratamento, e assim mesmo não foi um diagnóstico assim que o médico chamou e falou, é isso. Eu fui acompanhando e eu fui identificando algumas coisas de conversa com o pessoal, né? E nunca na minha vida eu tinha ouvido falar em avaliação neuropsicológica, mas naquele tempo não existia isso. 91, 92, sei lá o quê, desculpe, em 85, 87, não se falava em avaliação. Não existia nem fisioterapia para o tratamento de Alzheimer, nada disso. Era só um médico e mais nada, né? Uhum. E eu me lembro que quando eu li no teu capítulo a bendita da tal da praxia, aí eu me lembrei que eu tenho um verdadeiro trauma dessa palavra. Por que eu tenho trauma dessa? Porque o médico falou a primeira vez para mim sobre a praxia, não explicou o que era e eu fiquei com vergonha de perguntar, porque eu achei que, sabe, mulher formada, universitária, já trabalhando, como é que eu não ia saber o que significava uma palavra, né? Deveria saber. E até hoje eu tenho dificuldade de entender, porque, sabe, eu já coloquei, já desisti. Agora já não faz muita questão de entender, não. Que geralmente a Fabi está do meu lado, então se precisar, ela dá um help, né? Mas é como eu te falo, na hora que você vem com uma explicação clara, franca, aberta, não tem como uma família ficar com qualquer tipo de trauma, sabe? Não tem como. Ela sabe que aquilo que está sendo feito, ela precisa fazer, porque ela precisa o profissional precisa de uma resposta melhor. Não é alguma coisa que está fazendo por fazer, porque é bonito, porque está na moda. Não, ele está vindo aqui para você poder ser melhor orientada, ter um melhor acompanhamento, e a tua forma tranquila de fazer essa colocação é o que me dá, pelo menos para mim, a certeza melhor
de que, melhor e maior, de que agora o familiar está sendo muito mais bem cuidado e orientado. Sabe? Então valeu. Esses anos todos me ensinaram algumas coisas, continuam me ensinando, porque quem falar que já sabe tudo sobre a doença de Alzheimer, eu já desconfio. Porque cada hora, como a Cibele falou, né? Daqui a pouquinho, até o final do ano, a gente vai estar ouvindo outras coisas sobre o diagnóstico. Então, é tudo muito novidade. E essa novidade, essas coisas que são colocadas, elas têm que ser colocadas, pelo menos para a gente, público leigo, de uma forma tranquila. Porque isso vai ajudar com que o próprio acompanhamento, o próprio tratamento, o próprio diagnóstico de quem eu cuido, ele seja muito mais efetivo, né? Só posso te agradecer pelo carinho com que você acordou às noites pensando como é que você ia fazer, escrever isso, pelo carinho que você teve de ter escrito um pedaço, depois falar, não, espera um pouco, deixa eu colocar num outro linguajar, pelo carinho que você teve de lembrar de quando você conversa com o teu paciente, com a família do teu paciente, você fala, não, espera um pouquinho só, é isso que eu preciso colocar no papel. Eu só posso te agradecer por isso tudo, porque deu um enriquecimento violento nos meus conhecimentos, enriqueci de uma forma muito tranquila, muito calma, sem grandes traumas, né? E vai ajudar um tantão de familiares que estão por aí, precisando de uma informação correta. Espero poder fazer isso. E está fazendo, e vai fazer sim. Ótimo. Esse é o intuito, né? Então, eu espero que consiga atingir muita gente e ajudar a tirar fantasmas aí, traumas de compreensão de tudo isso que está passando, porque é muito impactante, né? Então, poder esclarecer tudo, acho que o livro como um todo vai conseguir trazer um acalanto aí para todo mundo que está passando por essa situação de mudança, né? De dinâmica de vida. Então, fico muito feliz de fazer parte desse projeto todo. Nós que agradecemos e ficamos felizes de você estar com a gente, viu? Muito obrigada, Carla, mais uma vez. Foi uma honra. E a gente espera estar com o livro na mão rapidinho, daqui a pouquinho. Mais uns dias, agora é contagem regressiva. Ótimo, estou ansiosa já também. E nós mais ainda. Pelo menos a capa vocês já viram. Achei linda. Linda. A capa ficou muito bonita. Então, tá e bom. O conteúdo está mais ainda. Isso mesmo. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Até o próximo. Obrigada, Carla. Obrigada a vocês também por tudo e espero encontrá-las em breve aí no lançamento. Lógico, dia 30 nós vamos estar todo mundo lá. Ótimo. Ou antes ainda, tá? Um beijo grande para você. Tchau, querida. Um beijo. Beijo, gente. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada. Até mais.